E aí, front-enders, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje nós podemos desenvolver esse layout que eu encontrei no Figma Templates. São vários, eu escolhi esse daqui, que nós podemos fazer, reproduzir. Hoje eu escolhi um framework, ou uma alternativa, melhor dizendo, ao Create React App, famoso CRA, que é o Vite. Então esse Vite, ele vai criar para nós uma estrutura onde nós vamos escolher o template. Se nós clicarmos aqui em Get Start, nós podemos ver alguns templates em JavaScript e TypeScript. E nós vamos desenvolver em React TypeScript. Então, primeiramente, é bom se certificar de que sua versão do Node seja maior que 12 ou igual, para que o Vite possa funcionar corretamente. Então, abrindo o terminal, escolha uma pasta de sua preferência e digite yarn create vite, que é esse comando que ele pede aqui. Daí, quando ele rodar o comando, ele vai pedir algumas informações como o nome do projeto. Eu vou colocar aqui 01.hero. Escolho o framework, React, a variante ou o template, no caso React TypeScript, e pronto. Aqui ele só criou a estrutura, o package de JSON com as dependências que nós vamos utilizar. Por isso que ele pede para entrar na pasta e depois rodar um yarn para realmente fazer a instalação. Novamente, olhe aí a versão do seu Node para ver se está correspondente com o Vite. Então, fazendo o yarn, ele vai fazer a instalação realmente agora das dependências do projeto. Como eu já usei aqui no meu caso, será um pouco mais rápido, pode ser que para você demore um pouquinho mais. Mas o Vite, ele é uma alternativa ao CRA, conforme disse no começo, e o diferencial dele é que ele é muito mais rápido, tem menos dependências do que o CRA, dependências que no CRA não eram tão necessárias, ele baixa muita coisa. Já o Vite, ele diminui. Por isso, ele é melhor em velocidade e também otimização de build, além de outras coisas. Então, a partir disso, nós já temos o nosso diretório com as dependências. Vou abrir aqui o VS Code e nós temos aqui toda a estrutura de arquivos e pastas. É bem parecido com o CRA, o que muda é a Node Modules e algumas configurações que, se precisar, nós podemos preencher aqui no vitconfig ts. Mas por enquanto não vamos mexer nisso. Agora, vamos fazer o yarn dev para ele criar um servidor aqui na porta 3000 e está funcionando. Perfeito. Antes de tudo, vamos fazer aqui o seguinte, verificar se existe alguma pasta Git, ou seja, se ele já tem algum log configurado, mas pelo visto não tem. Então nós podemos criar um, se você desejar usar o Git aí no seu projeto. Vou fazer um git add, um git commit já nessa primeira tarefa que a gente fez, initializing project. Beleza. Por enquanto eu não vou criar repositório no GitHub nem nada, só comitando localmente. Vou apagar alguns arquivos que não vou utilizar aqui. Então vou apagar o CSS, os ícones SVG. Ele vai dar problema devido a eu ter apagado algumas coisas, mas é só você retirar aí dos arquivos aquilo que não está utilizando mais. Vou colocar apenas um teste aqui e agora está funcionando. Beleza. Agora eu vou instalar algumas dependências que eu gosto de utilizar. Uma delas é o Styled Components, para trabalhar com componentes estilizados. E também vou instalar aqui o Types do Styled Components, para ter integração melhor do TypeScript com o VS Code. Beleza.
Agora, vamos criar algumas pastas aqui, como por exemplo, átomos, moléculas, organisms e templates. Eu não sei se nós vamos usar essa, mas deixa aí. E pages. Daí o que nós podemos fazer? Essa main, a gente vai mexer pouco nela. Mas notaram que ele chama o app aqui. Esse app, vou passar para dentro de pages e vou chamar, vou até aqui clicar em sim, daí ele arruma a importação automática aqui para nós no main. E vou chamar de main. Então, main, aqui main, isso aqui não está sendo utilizado. Vou salvar. E aqui no main, vou chamar de main também. Beleza. E esquecemos de renomear o arquivo aqui para main. Então nós temos aí a estrutura básica da nossa aplicação, onde nós vamos reproduzir todo esse código aqui. Esse layout, melhor dizendo. Beleza. Então agora nós podemos partir para o desenvolvimento. Por que eu criei essas pastas? É um pattern chamado Atomic Design e eu vou tentar aplicar ele aqui para fazer uma separação melhor de nossos componentes e arquivos. Eu baixei o Styled Components, então vamos criar uma pasta aqui chamada styles e um arquivo chamado global.ts. Vamos importar aqui o Styled Components, porque eu quero utilizar aqui o create global style. Então nós vamos colocar aqui um estilo global para a nossa aplicação. Eu vou fazer o export default para não esquecer, eu esqueço isso normalmente. Vamos resetar todos os elementos HTML, removendo o padding, o margin, colocando um box size border box, para que o padding, quando aplicado, seja interno e não externo, que seria o content box. Para os buttons, nós vamos tirar o background e também a cor. Aqui eu vou ser mais específico, o background color none. E vou tirar o outline também. Para os links, eu vou tirar o underline. E vou também tirar o outline. Que é aquela borda que ele cria. Não é em todos os navegadores que aparece. É mais no Mozilla, se eu não me engano, no Safari. Então, retirando isso, ele não fica aquela borda quando clica. É diferente do underline, que fica embaixo da palavra. Beleza, nós temos aqui o básico. Outra coisa, nós podemos colocar aqui o 100% em toda a tela. Então assim nós vamos conseguir utilizar aqui toda a tela em 100%. Se nós clicarmos aqui no inspecionar, depois depois que aplicar o estilo, nós vamos ver aqui que essa parte que está azul, ela vai descer até o final. Ou seja, vai pegar a tela toda. É como se fosse o 100 VH, mas eu vou utilizar aqui o 100% mesmo. Aqui no app, ou melhor, em nosso main, vamos aplicar o estilo global. Então vamos importar aqui, global style, e aqui eu só importo o global style from styles global. Beleza, se eu salvar aqui, nós vimos que funcionou porque o teste grudou lá na tela. E olha só, o HTML e o body já está com o tamanho que nós precisamos. Essa div root aqui, inclusive, precisamos colocar ela aqui também, para que o mesmo comportamento seja feito nela. Agora sim. Agora vamos
entrar dentro da nossa page main, onde nós vamos começar aqui a estruturar o nosso componente. Então, aqui em templates, nós podemos criar aqui um template chamado frontend index.tsx. Vamos criar apenas um H1 aqui para testar. Eu não sei o que vai acontecer nesse vídeo, eu não testei, não fiz antes, então eu até vou ver melhor depois como que minha cabeça funciona. Vou importar aqui o front-end que eu criei ali. Deixa eu fechar aqui, senão ele não vai deixar eu importar ali, não vai entender. Templates e front-end. Beleza. Vou colocar um front-end aqui e template. Ele não vai entender esse template ainda porque ele não recebe um children. Então vamos receber o children aqui. Antes de tudo, vamos criar aqui a nossa interface. Então children é igual a react.node ou react.reactNode. E o front-end props nós colocamos aqui na frente. Meu VS Code está com um problema de entender importação que ainda não fui atrás de resolver. E o children nós podemos colocar aqui só para nós termos certeza de que funcionou corretamente. E funcionou. Teste front-end template. Feito isso, vamos deixar assim. Por enquanto, o nosso template está aqui. Vamos criar styles.ts, importar o style de components novamente e criar um componente chamado container, onde ele vai usar a tag main. Olhando aqui no nosso Figma, nós vemos que ele tem um header, tem um conteúdo aqui, e o tamanho do header em comprimento é de 1110 pixels. Então aqui nós podemos fazer assim, 100%, max width de 1110 e um margem alto. Dessa forma, ele vai colocar o nosso site depois aqui no centro. Vamos importar aqui o container. Primeiramente eu vou fazer assim, styles. E aqui eu costumo fazer assim, eu vou importar tudo do styles como S. Aí o que eu faço? S.container. Assim eu não preciso importar todos os componentes aqui. Poderia, não tem problema, mas assim eu importo uma vez só e chamo a partir do S. E aqui ele já ficou no centro. Se nós olharmos aqui, o main, ele está aqui. Só que eu coloquei 110 sem querer, é 1110. Agora sim, estava estranhando. Agora, nós já temos o site aí centralizado e nós podemos pôr a cor do fundo. A cor do fundo aqui é essa daqui, F8 FDFF. E vamos colocar no nosso estilo global. Então, no estilo global, nós podemos vir aqui apenas no body, background, color, e ele já vai ficar com aquela corzinha azul no fundo, certo? Já vamos fazer um git aí. Então, git add, git commit, e podemos colocar main structure in progress, só para a gente não perder aí o nosso trabalho. Reseta a cabeça, então eu fecho todos os arquivos e vamos entender o que precisamos fazer.
Vamos fazer aqui o header. Então aqui posso criar em organisms um header index.tsx. Header. E fazer o export default normalmente. Em template, então, nós podemos aqui chamar o nosso header. Eu vou ter que fazer a importação na mão mesmo. Organisms header. Certo? Ele está lá. Vamos ver aqui o tamanho dele. Primeiro, ele tem uma margem de... Vamos ver aqui. Nós conseguimos descobrir. Parece aqui de 30 pixels. Se eu subir aqui, ele diminuiu para 18. Então, é exatamente isso. Então, aqui no nosso header, vamos criar um arquivo chamado styles.ts. Import style novamente. Export const. Vamos chamar de box. Não sei se é um nome mais apropriado, porém vai servir nesse caso. Com margem top de 30 pixels. Vamos ver o que mais temos aqui. O tamanho dele, nós vimos ali, é de 42 pixels. Então está aqui, ó, 42. Dentro dele vai ter um logo, um menu alinhado e depois um botão. Então, nós podemos já fazer o seguinte, display flex, justify content. Nós temos um elemento aqui, um grandão aqui e esse daqui. Por enquanto, vamos deixar space between. E daí, pelo menos, ele vai empurrar esse aqui para a esquerda e tudo isso aqui para a direita. Nós poderíamos envolver esses dois num elemento só, já funcionaria. Como nós temos três como que separados, ele colocaria o logo aqui, o menu mais ou menos aqui e o botão por último. Mas a gente percebe que o menu ele é mais para a direita. Mas por enquanto vamos deixar dessa forma. E o Flex Direction How, que é para colocar tudo em linha. Por enquanto não vamos ver nenhuma alteração. Então aqui nós já podemos chamar o box, abrir e fechar. Tudo como S from styles. E aí ele já até deu a margem ali corretamente. Aqui dentro então, vamos abrir o parênteses aqui, que nós vamos ter mais coisas. Aqui a gente sabe que é o logo. Aqui a gente sabe que é o menu. E aqui a gente sabe que é o button. Então, button e menu. Tá lá, ó. Igual a gente já vislumbrou naquele momento. Ele deixou os três alinhados no centro. Mas nós queremos o menu aqui na direita depois. Então, no logo, nós podemos criar aqui agora uma molécula. Vamos criar aqui, então, logo index.tsx. Novamente, o que nós já estamos acostumados a fazer. Logo aqui. Aqui em nosso header podemos importar. E colocar ele aqui no lugar desse. Isso tudo aqui. Depois o menu. Vamos criar o menu em moléculas também. Ou organismos. Vamos criar aqui. Tem mais cara de organismos. E vamos copiar uma estrutura aqui para não perdermos tempo. Menu, que eu vou fechar o front-end. Menu também. Vamos colocar ele aqui. E depois o botão. O botão eu vou chamar de Atom.
Tem mais cara mesmo de button. Vamos copiar aqui a estrutura novamente. Button. E aqui nós, mais uma vez, só que agora é um atom e button. Fechou. Vamos ver se esse daqui aconteceu alguma coisa errada. Como nós estamos no mesmo, nem precisa de chamar todo esse caminho, né? É um menu. Aqui, separar aqui. E está funcionando conforme esperado. Vamos baixar o logo aqui então. Esse logo aqui nós podemos vir aqui em Export. Vamos baixar ele assim mesmo. E entrar aqui na nossa pasta. Vamos colocar dentro da pasta Public. Na verdade nós não temos ela. Vamos colocar aqui mesmo. Então, em Assets. E chamá-la de logohero.png. Salvamos. Vamos ver se nós conseguimos utilizar ela aqui em nosso logo. Import logo from assets logo header.png. É isso mesmo. Logo Hero. E aqui no logo nós podemos pôr o logo aqui. Como tem o mesmo nome, melhor mudar, né? Logo Hero. Logo Hero. E tivemos algum problema aqui. Acredito que eu tenha errado aqui. Aqui, na verdade, é o IMG e aqui é o logo Hero. Aqui no Alt nós podemos colocar um texto. Isso é importante para que alguns programas façam a leitura do seu site e pessoas que têm algum problema visual, quando não conseguem enxergar a imagem, aquele programa vai ler o que está nesse Alt. Então a pessoa vai saber o que se tem na tela. E nós temos aqui esse logo. Ele ficou com a resolução bem ruim. Ele tem um tamanho de 128 por 42. E aqui ele tem quanto? Inspect. 110 por 36. Então, nós precisamos fazer aqui uma modificação. Aqui no logo, ou até mesmo poderia ser aqui no logo direto, criar um style de components para ele. Ou aqui no header, como nós temos aqui logo, nós sabemos que dentro desse header aqui existe uma imagem. Então nós podemos até declarar aqui que essa imagem vai ter 110 px. Aí a altura ele vai calcular automaticamente. Aqui. Ele tem 128 na realidade. Mas ele ficou bem ruim. Acredito porque aqui ele esteja numa definição melhor. Vamos tentar fazer a exportação para SVG. Então, aqui. Parece que ficou melhor. Vamos aqui então, apenas alterar aqui para logo.svg. Ficou bem melhor. Então vamos trocar esse nome, colocar nesse. Esse aqui nós podemos apagar. E aqui atualizar. Agora sim.
Por isso que estava em baixa definição naquele momento. Esse aqui eu acredito que a gente pode até deletar. Agora ficou no tamanho mais real, de 100%. Feito isso, vamos partir para o nosso menu então. O menu, nós temos ele aqui. E já vamos criar um styles aqui que a gente vai precisar. Podemos até iniciar por ele. Export const. Podemos criar aqui menu list.u. Ele, consequentemente, vai ser display. Podemos usar o inline block. Ou melhor, o inline não é aqui não. O inline é no li. Item list. E aqui. Muito bem. E aqui no menu, nós podemos primeiro chamar aqui. Vou copiar e colar para a gente andar mais rápido aqui. Copiei a primeira linha. A importação é igual. s.menulist. Fecha aqui. E s.itemlist. Aí nós temos aqui o home. Temos o about us. O how it works. Services. E o contact. E temos aí todos alinhados. Vamos buscar qual é a fonte. Esse daqui é Poppins. É uma fonte que provavelmente tem no Google Fonts, eu já utilizei ela. Vamos pegar aqui a Light 300 e a regular, a Medium e a Bold. Vai que precisa, né? Aí a gente copia tudo isso daqui. Vamos procurar aqui o nosso arquivo index. Coloca ela aí. Fizemos a importação da fonte direto lá do Google. Ele até ensina a utilizar aqui. Que legal. E lá no Styles Global, nós podemos colocar ela aqui no body. Aí tudo será Poppins. Ah lá, já até mudou. Ficou bom. Vamos ver a cor aqui dessa letra já? Então essa cor aqui não chega a ser preto totalmente. E vamos colocar aqui color L. Se bem que o nosso logo, aliás, o nosso menu, ele é um LI de fato, mas é um link. Embora a gente não vai ter as páginas, a gente sabe que é um link. Então, vamos colocar um A. Colocar aqui só um sustenido. Vamos apagar esse espaço em branco aqui antes dos nomes. E agora sim, ele vai ter lá, já até apareceu o mousezinho, a mãozinha. E daí, vamos falar que o A tem essa cor dentro do LI. Certo? Vamos ver aqui também que ele possui um espaçamento. Então, nós conseguimos observar que ele tem um espaçamento entre eles aqui. Talvez a gente vai chutar. Então, vamos colocar uma margem aqui right de 15 pixels. Vou colocar mais 25. Acho que tá bom. E a fonte, pelo que eu percebi, é bold, que começa aqui no 700. Não, muito grande. Ficou muito forte, quer dizer. Vamos diminuir aqui. Vamos olhar aqui que é melhor. 500. Ficou bem parecido. Muito bom.
A gente percebeu também que ele está alinhado verticalmente em todos os elementos do nosso header. Então, lá no header, nós podemos colocar aqui no box, junto do Align Content, o Align Item Center. E assim, ele vai ficar centralizado. Agora, nós temos que colocar esse menu para a direita. Daí, nesse caso, nós podemos fazer de várias formas. Eu pensei aqui já de tentar fazer assim. Tenho aqui o meu U. E se eu colocar um margin left alto, ele já empurrou. É um comportamento graças ao nosso display flex. Então, aqui no U, nós podemos colocar aqui, o margin left alto. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, dá um like aí. Clica no gostei. Esse vídeo eu quero chegar pelo menos a 10 likes. Porque desses 10, pelo menos 5 é da minha família. Então eu sei que os outros 5 aí é do pessoal que está assistindo e gostando. Esse vídeo não está sendo editado, então do jeito que eu estou fazendo, vai ser colocado aí para vocês assistirem. Então vocês notaram que teve bastante erros de imagem, alguma outra coisa, porque realmente eu estou desenvolvendo do zero. Não testei antes, então esse é o risco que se corre. Mas é um formato diferente aí que eu estou pensando em continuar fazendo, como que é a realidade de fato. Então é isso. Aqui nós podemos ver que o nosso LI, todos eles têm uma margem, o último também, certo? E temos um botão aqui. Esse botão ele está aqui no Atoms. Depois a gente pode até melhorar a aplicação porque tem um botão aqui e um aqui. Só que eles são bem diferentes. Não sei se caberia aí o mesmo estilo para os dois e criando condições para melhorá-lo. Feito isso, então, vamos aqui no botão, já vamos criar um styles aqui. Novamente, vou copiar aqui isso tudo aqui. Aí eu só mudo aqui para container, aqui para button e vamos começar aqui criando. Olhando aqui para ele, né? Vamos ver aqui o tamanho dele, que é de 130 por 42. Então esse é o tamanho real dele. 130 por 42. Width 130. Weight 42. Ele é do tamanho do header aqui. Ele tem uma borda, que é essa cor aqui. Já dá até para copiar ali. Vamos ver como nós podemos importar ele aqui. Assim a gente já vê o resultado. Então, vou copiar essa primeira linha aqui. S.container. Align, tá ficando legal. Inquiry. Inquiry. Muito bem, vamos ver qual é a cor desse inquiry. Essa corzinha aqui do lado. Vamos aqui no container, color, query. Vamos ver o tamanho, que é 14 pixels. Font size 14 px. Eu acho que não tá com a fonte Poppins, porque botão ele não pega do body, ou pega, não lembro. Tá vendo? Não mudou nada. Então nós podemos testar aqui, colocar aqui, para ver se tem alguma diferença. Não pareceu que tem. Ah não, estou no lugar errado. Aqui, ó, no button. Font family. Agora tem uma diferença, tá vendo?
Então, nós temos que colocar também. Não sei se vocês viram ali, esse background color none aqui não funcionou não. Ele não aceita o none como propriedade. A gente pode pôr transparente. E podemos replicar esse fonte aqui no button. E assim ele vai ficar com a cor. Certo? A gente pode ver aqui que entre o contact e o inquiry tem 50 pixels. A gente sabe que do contact ele tem uma margem right lá de 25 pixels. Então a gente precisa de mais 25 no button. Então seria margem left de 25 pixels. Daí ele vai ter uma distância de 50 aqui. Além disso, vamos continuar estilizando o botão porque ele tem um border radius. Bem pequeno, mas tem. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. 4 pixels. Vamos arredondar para 5. Eu tenho toque. 5 pixels. E está feito. Então o nosso cabeçalho, o nosso header, ele está pronto. Nós conseguimos montar ele aqui. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fechar aqui e depois nós continuamos a fazer o resto. Talvez eu divida aí em 3 partes ou 2, dependendo do que vai acontecer aqui no meio. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Para a gente, até antes de finalizar o vídeo, estamos em 36 minutos aqui, vamos fazer alguns efeitos. Então no botão aqui nós podemos, não chega a ser um efeito, mas é bom colocar o cursor pointer para aparecer essa mão aqui. Então a pessoa sabe que é um call to action aqui, pode clicar que funciona. Que efeito que nós podemos fazer aqui? Eu pensei em fazer um efeito simples, uma transição de cores, talvez branco na letra e a cor do fundo seja a cor realmente ali do botão. Então aqui nós podemos fazer o seguinte, ao passar o mouse, nós podemos colocar a cor como branco da letra. Ó, veja lá o que aconteceu. Mas não dá para enxergar. Vamos pegar essa cor aqui da borda e falar que o background color é o azul. Agora dá para enxergar, hein? Muito bom. Só que faltou aquele transition para fazer a transição suave. Então nós podemos aqui aplicar os efeitos em tudo. Colocar uns 25S, 0,25 segundos. Ou você pode pôr 25 ms também, tanto faz. Não precisa nem do zero, mas quando eu salvo ele coloca automático. E agora ele faz esse efeito aqui. Dá até para colocar uma sombra, se vocês quiserem. A sombra ela pode começar tudo no zero e colocar um preto aqui. A gente não vai conseguir ver nada porque está tudo zero. Vamos testar por aqui. A gente pode aqui aumentar o blur. Fazer algo assim, bem suave. Aqui seria a esquerda e direita e aqui cima abaixo. Então dá até para localizar ela. Vou deixar no centro. Aqui eu vou aumentar um pouco o blur. Não, acabei de deixar. E aqui é a distância do blur. Só que esse aqui não vai aqui. A gente vai colocar ele aqui, ó. Shadow. Colocamos ele aqui. Faltou o outro zero. E na realidade eu quero colocar a mesma cor aqui desse. E aqui, para ficar como que transparente e para o usuário, então existe uma fonte aqui, uma sombra, só que a gente não consegue enxergar. E quando eu coloco o mouse em cima, nós vamos passar a vê-la. Eu devo ter errado alguma coisa. Invalid property vela. Então,
provavelmente ele não aceita sombra transparente. Tem coisas que só vendo para acreditar. Sabe, eu tive que pausar aqui, porque o meu VS Code, quando ele colou do Brave do navegador para cá, ele colou uma coisa aqui no meio que não dava para enxergar. Mas enfim. Então aqui nós podemos até fazer o teste button forçar o hover. Quando a gente força o hover, a gente vê o estado dele quando passa o mouse por cima. E aqui depois a gente pode agora colocar uma sombra maior aqui para ficar bem destacado. Então vou colocar 0. E agora ele aparece a sombra lá. Não sei se ficou tão legal. Mas a gente pode fazer várias coisas aí com esses efeitos, né? Deixamos um efeito bem suave aqui. E aqui no menu, nós também podemos fazer algo. Talvez, não sei se essa cor aqui ficaria bom, mas vamos testar. Aqui no menu, Styles, para cada LI, vou criar uma transition aqui também. Colocar só a cor por enquanto. E um efeito de easy. Lá no Chrome ou no Brave dá para ver o efeito que cada um desses nomes significam. E aqui no hover, a gente põe o A dentro, porque é o A que tem a nossa cor. Então vamos entender aqui. Quando eu passo o mouse em cima do LI, por isso que esse aqui está aqui, o ampersand, significa ele mesmo. LI, quando eu passo o mouse em cima do LI, eu quero que o A mude de cor. Então o A está aqui embaixo com a cor padrão. Passou o mouse em cima, o A muda de cor. Então vamos lá ver, e ele mudou novamente. Por que a transição não funcionou? Porque a transição tem que estar dentro do A. É ele que está trocando de cor e não o LI. E agora funcionou. Então, isso aqui às vezes pode nos confundir, mas em via de regra é isso. Então vamos fazer o nosso commit aí, que o header completed was completed ou finished, alguma coisa do tipo. Claro que depois a gente pode até melhorar algumas coisas, mas nós temos aí o nosso header funcionando. Temos aí 30 ou 40%. Acho que 10% da aplicação pronta. Pessoal, obrigado. Deixem nos comentários o que vocês gostaram ou o que não gostaram. Não coloquem, por favor. Valeu, até mais.